Seja muito bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Você conhece a história de Berenice na Bíblia? Uma rainha que esteve frente a frente com um apóstolo e com a verdade do Evangelho. Mas ficou em silêncio? A história de Berenice nos desafia a não sermos apenas espectadores da fé, mas protagonistas de uma vida transformada. Clique agora e descubra como uma mulher pode nos ensinar tanto, mesmo sem dizer uma única palavra. Uma mulher de influência, poder e decisões que ecoaram no destino de um rei e de um apóstolo. Fique conosco até o fim e descubra como até nos bastidores do poder, Deus age. Bem-vindo ao Ecoando Virtudes Bíblicas, o seu canal de reflexões transformadoras com base nas Escrituras. Entre os muitos nomes femininos registrados nas páginas da Bíblia, há aqueles que, mesmo sendo mencionados brevemente, carregam grande peso histórico e espiritual. Berenice é um desses nomes. Ela aparece em um dos momentos mais emblemáticos do livro de Atos dos Apóstolos, ao lado de seu irmão Herodes Agripa II, durante a audiência com o apóstolo Paulo. Embora sua presença seja discreta, ela representa o cenário político, moral e religioso que cercava os últimos dias do ministério de Paulo, antes de ser levado a Roma. Nesta jornada, vamos refletir sobre quem foi Berenice. Uma mulher de linhagem real, com uma vida marcada por alianças políticas, escândalos e escolhas determinantes. Ao analisarmos seu contexto, entenderemos melhor como o plano de Deus se desenrolava até nos palácios e tribunais. Que essa história nos leve a discernir onde estamos diante de Deus, no papel de espectador, de opositor ou de testemunha da verdade. Vamos ao contexto bíblico, histórico e cultural. Berenice era filha de Herodes Agripa e irmã de Herodes Agripa II, o último rei da dinastia herodiana. Sua família era conhecida por sua proximidade com o Império Romano e também por seu envolvimento direto com a história dos judeus e dos cristãos primitivos. Seu nome aparece especificamente em Atos 2, 5 e 13 e Atos 26. Durante a defesa de Paulo diante do rei Agripa II e o governador Festo, em Cesareia, o pano de fundo da narrativa é o domínio romano sobre a Judéia, e a família de Berenice era tida como um braço político importante dentro dessa estrutura. A própria Berenice esteve envolvida em vários casamentos e alianças, sendo inclusive alvo de boatos sobre um relacionamento incestuoso com seu irmão, o rei Agripa. Isso nos mostra como sua figura estava inserida em um ambiente de poder, luxo e também corrupção. No entanto, mesmo nesse contexto, ela foi ouvinte da mensagem do Evangelho por meio de Paulo. Sua reação e seu silêncio diante das palavras do apóstolo mostram um retrato vívido de pessoas que, mesmo os próximos à verdade, optam por manter-se em neutralidade. Esse ponto nos convida a refletir sobre as nossas próprias decisões diante da palavra de Deus, um nome entre reis e profetas. Berenice surge nas Escrituras não como uma mulher comum, mas como uma figura envolta em poder, influência e controvérsias políticas. Seu nome aparece em Atos 25 e 26, associado ao rei Agripa II, diante de quem o apóstolo Paulo fez uma das suas mais impressionantes defesas da fé cristã. Ao lado de seu irmão, ela presenciou um momento crucial do cristianismo nascente, onde a verdade do Evangelho foi proclamada diante da elite política de Roma. Mas quem era, de fato, essa mulher? Qual a sua história? Filha de Herodes Agripa e neta de Herodes o Grande, Berenice nasceu em meio à nobreza judaica influenciada por Roma. Desde cedo, sua vida foi marcada por casamentos políticos e alianças familiares. Casou-se com seu tio Herodes de Chalcis, e após sua morte, retornou a viver com seu irmão Agripa II, relação que gerava muitos rumores entre os judeus da época. Sua beleza era notória, e sua inteligência, admirada, o que a fazia ser respeitada até mesmo por imperadores romanos. Culturalmente, Berenice vivia em uma encruzilhada, filha de judeus, mas profundamente influenciada pela cultura helenística e romana. Seu comportamento muitas vezes rompia com os padrões esperados de uma mulher judia tradicional, o que gerava críticas e admiração em proporções iguais. Seu nome ecoava nos corredores do poder, mas também nos murmúrios populares. O povo via nela uma mulher ambiciosa e determinada, enquanto os governantes romanos a viam como uma aliada útil. Apesar de não ser uma seguidora declarada do Deus de Israel, Berenice demonstrava interesse pelos assuntos religiosos de seu povo. Isso é evidente em sua presença nas audiências de Paulo. Sua postura ao ouvir o apóstolo foi de respeito,
talvez até de curiosidade espiritual. É intrigante imaginar o que se passou em seu coração ao ouvir as palavras firmes de Paulo, falando sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. O encontro com Paulo representou mais do que uma audiência formal. Era o evangelho sendo anunciado em alta voz, dentro do coração do império. E Berenice, mesmo sem tomar uma decisão visível, não pôde sair ilesa daquele momento. O impacto da palavra, quando proclamada com ousadia, sempre provoca uma resposta, ainda que silenciosa. Ela foi confrontada com a verdade, com a possibilidade de redenção, mesmo em meio ao luxo e ao poder. Berenice pode ter escolhido ignorar o apelo da fé, mas seu nome ficou marcado na história bíblica como uma das ouvintes do maior missionário do cristianismo. Seu papel nos bastidores do julgamento de Paulo revela como Deus leva sua mensagem aos lugares mais improváveis. Nem mesmo os palácios estão fora do alcance do Espírito Santo. Seu contexto nos ensina que por trás das aparências há sempre uma alma necessitada. Berenice, mesmo com sua influência, enfrentava suas batalhas interiores. A vaidade, os julgamentos públicos, os relacionamentos turbulentos, tudo apontava para uma mulher em busca de significado, talvez sem saber. Esse capítulo inicial nos convida a refletir. Quantas vezes, como Berenice, ouvimos a palavra, mas deixamos o coração endurecido? A história dela é um alerta e uma esperança. Deus fala até mesmo no palácio. A questão é, estamos ouvindo? No tribunal de César e no tribunal da alma. O ambiente em Cesareia era tenso e carregado de expectativas. O apóstolo Paulo, prisioneiro injustamente, estava prestes a ser julgado diante de autoridades romanas. Entre os presentes estava Berenice, sentada ao lado de seu irmão. O rei Agripa II, a pompa daquele momento era grandiosa. Trajes reais, soldados romanos perfilados, e a elite política atenta às palavras daquele prisioneiro. Mas, para além da formalidade, algo mais profundo acontecia. Um julgamento interno silencioso também se desenrolava no coração de todos os ouvintes, inclusive no de Berenice. Lucas, autor de Atos, descreve com detalhes o discurso de Paulo. Ele não se defende apenas com argumentos jurídicos. Sua defesa é, sobretudo, um testemunho de fé. Ele fala de sua conversão no caminho de Damasco, da luz que o cegou, da voz que o chamou e da missão que recebeu. Era impossível não se comover. E Berenice, mesmo sem palavras registradas, foi uma das testemunhas desse poderoso relato espiritual. Imagine Mose Berenice, acostumada a discursos políticos vazios e bajulações da corte, ouvindo um homem simples, acorrentado, mas com autoridade espiritual e lucidez em comum. Paulo falava com ousadia, sem medo de reis ou de julgamento. Ele não se via como réu, mas como embaixador de Cristo. Aquele homem, ferido e cansado, resplandecia uma força interior que nem o ouro da realeza podia imitar. Berenice, em sua posição privilegiada, jamais esperaria ser desafiada por um prisioneiro. Contudo, ela se vê exposta diante de verdades eternas: justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. 3 temas que atingem profundamente qualquer coração, inclusive o seu. Em um mundo onde as decisões eram tomadas pelo poder e pela aparência, Paulo invocava a ética do reino de Deus, baseada em verdade, santidade e arrependimento. Seu olhar, talvez firme e curioso, denunciava uma batalha invisível. Quantas vezes, nos bastidores do poder, Berenice viu injustiças acontecerem? Quantas decisões políticas ela influenciou com sabedoria ou talvez com vaidade? Agora ali, confrontada pela verdade pura, sua alma também se encontrava num tribunal, o da consciência. Paulo, mesmo ciente do risco de morte, pregava como se cada palavra fosse uma última chance. E talvez tenha sido, para muitos dos presentes, Berenice ouviu sobre a ressurreição dos mortos, sobre um Deus que julgará vivos e mortos, e sobre um Salvador que chama pecadores ao arrependimento. Que impacto essas palavras tiveram em seu íntimo? Teria ela dormido em paz naquela noite? Esse episódio mostra como Deus alcança pessoas em qualquer contexto. A palavra não está presa aos templos ou sinagogas. Ela invade tribunais, palácios e até prisões. Berenice foi privilegiada. Ela não apenas ouviu Paulo, mas ouviu o próprio Espírito Santo falar por meio dele. O que fez com isso? A Bíblia não nos diz, mas a ausência de resposta pública já diz muito. Quantas vezes também nos sentamos em cadeiras de julgamento,
não dos outros, mas de nós mesmos. O tribunal da alma é silencioso, porém implacável. Berenice ouviu a verdade. Nós também ouvimos. A pergunta que ecoa é: o que faremos com ela? O silêncio que fala mais alto. Após o discurso impactante de Paulo, o ambiente no tribunal mudou. Agripa, incomodado, disse: por pouco me persuades a ser cristão. Mas de Berenice não houve palavra alguma. Seu silêncio ecoou tanto quanto as palavras do irmão. Em uma sala onde todos julgavam um homem, talvez quem mais estivesse sendo julgado era ela mesma, em seu interior. O que significa esse silêncio em um momento tão decisivo? Muitas vezes, o silêncio revela mais do que 1000 palavras. Diante da exposição da verdade, há quem reaja com zombaria, outros com negação. Mas há também os que permanecem em um silêncio profundo, refletindo. Berenice, mulher instruída, criada entre os mestres da cultura grega e judia, certamente compreendia o peso das palavras de Paulo, e talvez seu silêncio fosse resultado de um coração em conflito. Ela não era apenas uma figura de realeza, era alguém que conhecia os caminhos do judaísmo, descendente de linhagem nobre, com acesso às Escrituras. Isso significa que ela compreendia os conceitos de messianismo, de juízo divino e das promessas de salvação. O que ouviu naquele tribunal não era novidade teológica, mas uma confirmação viva de que Deus estava falando através de um homem simples e cheio do Espírito Santo. A história de Berenice é marcada por muitas perdas e escândalos. Já havia sido esposa de um rei, e depois foi vista frequentemente ao lado do irmão Agripa II em uma relação questionada por muitos. Mais tarde, envolver-se-ia com o general romano Tito Futuro Imperador. Seus relacionamentos pareciam movidos por estratégias políticas, alianças e sobrevivência. Era uma mulher em constante reinvenção, mas talvez sem raízes espirituais firmes. Ao ouvir Paulo, Berenice foi confrontada não apenas com a mensagem, mas com sua própria história. Ela conhecia o templo, os ritos, as leis, mas agora ouvia sobre um Cristo vivo, que oferecia nova vida e perdão real. Quantas feridas ela carregava, quantas decisões erradas a afligiam à noite. O silêncio, portanto, pode ter sido não de indiferença, mas de dor e inquietação interior. Curiosamente, a Bíblia nunca registra que Berenice zombou de Paulo ou desprezou. Isso é significativo. Em uma época em que mulheres poderosas eram muitas vezes arrogantes ou manipuladoras, Berenice ouve e se cala. Talvez esse silêncio fosse a expressão de uma alma sendo tocada, mas ainda sem forças para romper com seu passado e declarar uma nova fé. O silêncio de Berenice nos ensina que Deus fala até mesmo quando não respondemos de imediato. Há momentos em que o coração precisa amadurecer a semente da palavra antes de manifestar frutos visíveis. Nem todos respondem com lágrimas ou palavras no altar. Alguns apenas se recolhem, pensam, oram e, quem sabe, mais tarde se entregam totalmente. Quantos hoje ouvem a palavra e permanecem em silêncio? Isso não significa rejeição, necessariamente. Às vezes é o começo da luta interior que precede a fé. O Espírito Santo trabalha mesmo no silêncio. Berenice não falou, mas talvez tenha sido profundamente impactada. E talvez, em seu íntimo, tenha começado ali uma transformação que apenas Deus pôde ver. A glória do mundo e o chamado eterno. Após aquele julgamento, Paulo foi enviado a Roma. Berenice e Agripa voltaram às suas funções palacianas. A corte romana os esperava, e com ela, os banquetes, os luxos e as intrigas. Mas o eco das palavras de Paulo provavelmente ainda ressoava no coração de Berenice. Quem és tu, Senhor? Essa foi a pergunta de Paulo na estrada de Damasco. E talvez em silêncio, ela estivesse começando a fazer a mesma pergunta. Berenice, por sua beleza e influência, tornou-se amante de Tito, o general romano que, anos depois, se tornaria imperador. Durante a guerra contra os judeus e a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, ela esteve ao lado dele como conselheira e companheira. Mas sua presença em Roma foi rejeitada pelos senadores e pela elite. Ainda que fosse uma rainha judia, seu passado e suas alianças escandalizavam. Foi, mais uma vez, rejeitada. Essa rejeição marca um ponto crucial em sua trajetória. Ela possuía tudo o que o mundo podia oferecer: status, riqueza, beleza, títulos. Mas não encontrou um lugar de descanso, nem em Roma,
nem em Jerusalém. Era como uma peregrina entre dois mundos, mas sem pátria espiritual. A glória humana, que pareceu brilhar tão intensamente, começava a se apagar diante de uma verdade que lhe fora apresentada naquela audiência com Paulo. Só Cristo satisfaz a alma. É nesse ponto que a figura de Berenice se torna profundamente simbólica. Ela representa tantos que vivem no centro do poder, cercados por aplausos, mas solitários diante de Deus, que têm acesso à verdade, mas hesitam em se render a ela por medo de perder o que conquistaram, que carregam feridas que a fama não cura e inseguranças que o luxo não esconde. A história de Berenice, a história de todos que tentam preencher o vazio da alma com a glória do mundo. Mesmo assim, a esperança. A presença de Berenice diante de Paulo foi mais do que política. Foi um convite divino. Deus, em sua misericórdia, muitas vezes leva pessoas poderosas a encontros com vozes simples, mas ungidas. Paulo era prisioneiro, mas livre em Cristo. Berenice era rainha, mas talvez cativa de suas escolhas. O contraste entre os dois é, na verdade, um retrato da grande inversão do reino de Deus. A Bíblia não nos diz se Berenice se converteu. O silêncio das Escrituras a esse respeito nos deixa com um véu de mistério. Mas esse mesmo silêncio é um convite à reflexão. O que fazemos quando Deus fala conosco? Persistimos? Protelamos? Ou nos rendemos? O tempo que ela teve com Paulo pode ter sido curto, mas eterno foi o impacto que esse encontro pode ter gerado. Ainda hoje, há muitos que vivem entre os tronos do mundo e o chamado do céu. Deus continua levantando vozes proféticas que, como Paulo, anunciam a verdade com ousadia, mesmo quando o preço é a própria liberdade. E a pergunta ecoa: o que você fará com o chamado de Deus? A história de Berenice nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça, mesmo os que vivem cercados de pompas e máscaras. O chamado eterno continua soando, e ele não se cala diante da glória humana. Pelo contrário, ele a confronta, a desnuda e oferece algo infinitamente maior: a glória de conhecer e seguir a Cristo. Que nossos corações não resistam como Agripa, nem se silenciem como Berenice, mas que respondam com fé, como Paulo, uma história inacabada e um convite à reflexão. Berenice desaparece das páginas da Bíblia tão repentinamente quanto apareceu. Sua figura permanece envolta em mistério, deixando-nos sem uma conclusão clara sobre seu destino espiritual. No entanto, sua história é um espelho poderoso, que reflete a tensão entre a luz do Evangelho e as sombras da indecisão. Ela foi testemunha ocular de uma das defesas mais marcantes da fé cristã, e ainda assim, optou pelo silêncio. Sua resposta não foi registrada, e talvez tenha sido essa ausência que a eternizou como símbolo da escolha que todos precisam fazer. Diante de Paulo, Berenice viu a firmeza de um homem acorrentado, mas espiritualmente livre. A força daquele prisioneiro contrastava com a fragilidade do trono que ela dividia com Agripa. Um contraste que não pode ser ignorado. De um lado, a glória passageira do mundo, de outro, a eternidade com Cristo. Quantos hoje vivem esse mesmo dilema? Sabem da verdade, sentem o toque de Deus, mas hesitam preocupados com sua reputação, carreira, família ou status. O silêncio de Berenice não a condena, mas nos desafia. Sua presença diante da verdade nos lembra que a oportunidade de salvação é pessoal, intransferível e urgente. Quantas vezes ouvimos a palavra de Deus, assistimos a milagres, sentimos o Espírito Santo nos tocar, mas saímos de cena como ela, sem uma resposta clara? A vida cristã exige decisão. A neutralidade, quando o céu está falando, é em si uma resposta. A jornada de Berenice nos ensina que nem todas as histórias têm finais registrados, mas todas têm consequências eternas. Não sabemos o que ela fez depois de Tito Rama, depois de Paulo, mas sabemos que todos os encontros com a verdade deixam marcas. Talvez, em algum momento de sua vida, sozinha no palácio, ela tenha chorado em silêncio ao lembrar daquele homem que ousou falar de Jesus diante de reis. A Bíblia nos mostra que Deus alcança pessoas improváveis: samaritanas, centuriões romanos, coletores de impostos, prostitutas, todos os dias. Ele continua alcançando corações que parecem inalcançáveis. Berenice teve sua chance. E você?
Quantas oportunidades Deus já lhe deu. Que sua história não seja marcada pelo silêncio diante da verdade, mas por uma resposta sincera ao chamado de Jesus. É tempo de romper com as distrações do mundo, com os títulos que nos pesam, com os medos que nos paralisam. É tempo de dizer sim a Jesus. Não precisamos ser perfeitos, nem saber todas as respostas. Basta dar um passo de fé. A história de Berenice termina sem ponto final. E isso é uma oportunidade para cada um de nós escrever uma nova conclusão, com arrependimento, fé e transformação. Que nossa trajetória não seja uma biografia inacabada diante de Deus. Que sejamos lembrados como aqueles que, ao ouvirem a voz do Espírito, responderam com obediência. Que a glória de Cristo seja maior do que qualquer trono ou conquista, e que no fim possamos ouvir dele: "Bem-vindo, servo bom e fiel." Concluindo, a história de Berenice é um chamado à consciência. Embora seu nome esteja registrado apenas por breves momentos nas Escrituras, seu silêncio diante da verdade ecoa com força até os dias de hoje. Ao lado do rei Agripa e do governador Festo, ela ouviu Paulo falar com ousadia sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. Berenice representa tantas pessoas que convivem com o Evangelho, admiram a fé de outros, mas ainda não se rendem completamente a Cristo. Seu exemplo nos convida a refletir: quantas vezes temos estado próximos da verdade, mas não permitimos que ela transforme nosso coração. Berenice teve o privilégio de ver um servo de Deus em ação, mas talvez tenha preferido a segurança da posição social ao desconforto da cruz. A mensagem de sua vida, ou da sua omissão, nos adverte a não deixarmos para depois a decisão mais importante que alguém pode tomar. Vejamos algumas lições de vida cristã. Primeiro, a proximidade da verdade não substitui a decisão por ela. Estar perto de pessoas que vivem a fé não significa que vivemos também. Segundo, o silêncio diante do Evangelho é, muitas vezes, uma escolha perigosa. Terceiro, Deus dá oportunidades, mas espera respostas. Quarto, a verdade pode confrontar nosso conforto, mas é justamente nesse confronto que há libertação. Quinto, nenhuma glória terrena vale mais que a certeza da salvação. Sexto, até os poderosos precisam se dobrar ao reino de Deus. Sétimo, a decisão por Cristo é pessoal, intransferível e urgente. Oitava, mesmo sem sabermos o fim da história de Berenice, podemos decidir pelo melhor fim para nossa oramos ao Senhor. Senhor Deus, hoje olhamos para a história de Berenice e sentimos o peso da decisão que cada um precisa tomar diante da verdade. Que não sejamos como ela, silenciosos diante do chamado do Teu Espírito. Ajuda-nos a não temer perder o que o mundo oferece, mas a desejar intensamente aquilo que o céu promete. Dá-nos coragem para responder ao Teu convite com fé, humildade e obediência. Que nossas vidas não sejam inacabadas, mas completas em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou seu coração, não saia sem deixar seu comentário. Compartilhe como Deus falou com você por meio da jornada de Berenice. Deixe um amém se você também deseja viver com coragem, escolhendo Jesus acima de tudo. Curta o vídeo, se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas e ative o sininho para não perder nenhuma história edificante. Sua participação fortalece esse ministério. Nos vemos no próximo vídeo.